A vida é como ela se manifesta para cada pessoa. Nós temos o livre-arbítrio. Claro que cada um de acordo com sua própria capacidade e responsabilidade, né? Mas nós somos seres que estamos livres. Deus nos deu a vida para nós agirmos e nós vivermos, cada um de acordo com aquilo que sabe, o que imagina saber, para viver a sua vida. Então ninguém pode alegar que não houve, que não teve esta ou aquela oportunidade de fazer o bem, porque o bem é uma coisa que não custa ser feito. Eu compreendo quando você me diz que está profundamente aborrecido, que está profundamente chateado e que as coisas nunca foram como você quis. Eu acredito que para ninguém as coisas foram como sempre quiseram. Ainda ontem eu estava prestando uma fraternidade a alguém, né, um abraço fraterno, para alguém que teve ceifado a vida de um parente, de um ente querido, né? Ainda hoje pela manhã eu fiz, acredito que umas 4 vezes, uma extensão de socorro, de acolhimento para algumas pessoas que estavam em sofrimento também, né? Então fazer o bem é uma coisa que eu particularmente vejo como uma ação e consequência, ato e consequência da vida. Eu estive pensando, se eu fosse escrever um livro na minha vida hoje, eu já tenho aqui comigo 2 livros que eu escrevi. Se eu fosse escrever um último livro, eu colocaria o título dele de Os Meus Erros. Porque os meus acertos, eles não me acrescentam muita coisa. Os meus acertos eu coloco na bandeja, na prateleira das minhas obrigações essenciais, né? Eu, como seguidor do Cristo de Deus, e não poderia pensar diferente, nem agir diferente disso. Sei que não agradei a todos. Isso faz parte também da história da vida, né? Quando nós vamos a um dentista, que ele toca no dente nosso e que dói, a intenção dele não foi nos trazer o sofrimento, é nos livrar de um sofrimento maior. Então, dessa maneira eu coloco os meus erros, meus equívocos, né? Nunca de maneira premeditada. No entanto, eu percebo que algumas falhas, alguns erros meus, eles ocorreram num processo de profunda inconsciência ainda, né? Na presente existência. Nós somos seres que estamos aqui para viver a nossa vida plenamente, como eu lhes disse no início deste vídeo. Quando estamos ainda no processo de inconsciência, quase todos os jovens, ou, para não querer ofender ninguém, quase todos os jovens vivem um processo de inconsciência. E muitas e tantas vezes esses jovens ficam adultos em corpo físico, mas não se tornam conscientes. Porque o processo de se tornar consciente é um processo muito doloroso. E são poucas as pessoas que têm essa disposição de se tornarem conscientes, né? Então eu penso que esses erros que eu cometi na minha vida foram em momentos de inconsciência ainda, né? E creio que o maior cobrador desses meus erros sou eu mesmo. Existe um grande engano das pessoas que imaginam que vivem em erro.
sabendo que estão vivendo em erro, né? E que não buscam voltar para o caminho. Eu li alguma coisa ontem que o Papa teria dito que a porta é estreita, né? Essa é uma simbologia do cristianismo, né? Onde Jesus nos diz no seu Evangelho, Mateus, Lucas, João e Marcos, que a porta estreita é a porta da qual nós todos deveríamos passar, que grande é a porta da perdição, grande e larga é a porta que nos leva à dor e sofrimento, excruciantes, né? Mas não é para todos ainda isso, eu concordo com você. No entanto, se você se percebe fazendo o bem, não mude seu roteiro, porque você está no roteiro seguro. Eu sempre digo que é seguro porque é o roteiro do Cristo. Conta-se que, uma certa feita, Divaldo Franco estava conversando com Joana de Ângeles, sua mentora e guia na última encarnação, e ele fazendo algumas queixas, e ela disse para ele, teria dito a ele: você quer que eu escreva de novo o Evangelho para você? Leia o Evangelho, você vai ver como é que se faz o correto, não é? Então são essas pequenas pitadas que a gente percebe que é muito difícil, mas é importante, é necessário seguir o mestre do amor, o mestre da luz. Vamos pensar juntos, tá bom? Namastê, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em tua maneira de viver a vida. Muita paz.